A fragilidade da vida é algo que todos nós sentimos na pele em algum momento. Quando o corpo dá sinais de cansaço ou quando o medo de adoecer bate à nossa porta, o que nos resta é buscar um abrigo que não seja feito de paredes, mas de esperança. Não estamos aqui para ignorar a medicina ou a ciência, mas para oferecer ao nosso espírito o repouso necessário para que ele possa sustentar o nosso corpo. Diz no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa frase não é um escudo mágico, mas um convite à confiança. É saber que, mesmo no meio da tempestade, da enfermidade ou do receio, existe um lugar de silêncio e paz dentro de nós, onde o medo não tem a última palavra. O coração aperta quando ouvimos notícias sobre doenças ou quando sentimos que a nossa energia está a desaparecer. É um sentimento pesado, quase como se o ar ficasse mais difícil de respirar. Nesses momentos, a primeira coisa que perdemos não é a saúde física, mas a paz de espírito. E sem essa paz, qualquer desafio parece 10 vezes maior do que realmente é. Quero que tires um momento agora para soltar os teus ombros, para relaxar suas mãos e entender que esse espaço aqui é o teu refúgio. Não precisas de carregar o peso do mundo hoje e nem sozinha. Vamos olhar juntos para o Salmo 91, que é tantas vezes lido, mas poucas vezes sentido na sua profundidade. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Quando o texto fala da seta, podemos imaginar as preocupações que nos atingem sem aviso. Um diagnóstico, uma dor que surge, o medo por um filho ou por um pai. O Salmo não diz que as setas não existem. Ele diz que não precisamos de ter medo delas. Ter proteção não significa viver numa bolha onde nada acontece, mas sim possuir uma estrutura interna tão sólida que aconteça o que acontecer, a nossa essência permanece intacta e amparada. Pense em Jesus quando caminhava entre as pessoas. Ele não olhava apenas para a ferida ou para a febre. Ele olhava para a angústia que estava por trás disso. Existe um exemplo muito humano na história de Cristo. Quando ele estava no barco durante a tempestade, o barco estava a encher-se de água. E os discípulos, que eram pescadores experientes, estavam apavorados. E onde estava o mestre? Estava a dormir. Isso não era indiferença, era o exemplo máximo de que, quando confiamos numa força maior, o caos exterior não consegue roubar o nosso descanso. O mestre ensina-nos que a proteção começa de dentro para fora. Se o nosso interior está em pânico, o nosso corpo sofre. E se o nosso interior encontra um ponto de apoio, as nossas defesas naturais e a nossa capacidade de enfrentar o dia ganham um vigor novo. Muitas vezes, a doença que mais nos ataca hoje em dia é a ansiedade pelo amanhã. Ficamos doentes de tanto pensar no que pode correr mal. Este salmo convida-nos a habitar a sombra. Estar à sombra significa estar perto. Quando caminhas ao lado de alguém sob o sol forte, a sombra dessa pessoa protege-te. É essa imagem que quero que guardes. A de caminhar tão próximo da compaixão e da bondade que o calor excessivo das preocupações já não conseguem queimar o teu ânimo. A reflexão prática que tiramos daqui é simples. O que é que podes fazer hoje pela tua paz? Talvez seja desligar a televisão, parar de ler notícias que te assustam ou simplesmente sentar-se em silêncio por 5 minutos. Proteger a sua saúde é também proteger o que deixamos entrar pelos nossos olhos e ouvidos. Jesus curava com palavras e as palavras que ele mais usava eram: não temas. Ele sabia que o medo era o maior veneno para o ser humano. Quando expulsamos o medo, abrimos espaço para a vida fluir com mais liberdade. Imagina aquela pessoa que cuida de uma planta. Ela não puxa as folhas para que a planta cresça mais rápido. Ela apenas garante que a terra está boa e que há água. A nossa oração de hoje é como essa água.
Ela vem para amansar a terra seca do teu coração, para que a tua vida possa crescer com resistência. Que esse momento seja o teu primeiro passo para uma semana onde o teu foco não seja a doença, mas a vida abundante que ainda tens para viver. Que cada respiração tua seja um lembrete de que estás aqui, que és importante e que existe uma rede invisível de amor e cuidado a sustentar-te, mesmo nos dias em que tu tens se sentido mais fraco. Olha só, eu quero que penses na proteção não como um muro de pedra, mas como um abraço de alguém que te ama. Às vezes passamos a vida a tentar construir defesas externas, acumular garantias, mas a verdadeira segurança é aquela que sentimos quando, apesar do mundo lá fora estar confuso, sabemos que não estamos sozinhos. É como aquela sensação de chegar a casa depois de um dia de chuva intenso. O barulho da tempestade ainda se ouve contra o telhado, mas tu já estás a seco, já pode tirar os sapatos e descansar. É esse chegar à casa espiritual que procuramos nessa oração. Jesus, o nosso mestre, passava muito tempo a observar as coisas simples da vida para nos ensinar sobre o cuidado. Ele falava das aves que não semeiam nem colhem, mas que encontram o seu alimento. Ele falava das flores do campo que, mesmo sem esforço, veste-se com uma beleza que nenhum rei conseguiria comprar. O que é que essas imagens nos dizem sobre a nossa saúde e proteção? Dizemos-nos que existe um fluxo de vida que nos sustenta, uma inteligência amorosa que mantém o nosso coração a bater e os nossos pulmões a funcionar, sem que tenhamos de dar uma ordem consciente para isso. Proteção, é? Em grande parte, aprender a confiar nesse fluxo novamente é o que você precisa ter. No dia a dia, somos bombardeados por preocupações que nos desgastam. É a conta para pagar, é a discussão na família, é aquela dorzinha que parece e que logo nos faz imaginar o pior. Esse desgaste emocional é como uma pequena rachadura num cano de água. Se não for cuidada, acaba por esvaziar todo o depósito. A nossa oração de hoje serve para selar essas fugas de energia. Queremos pedir que a nossa mente seja guardada de pensamentos invasivos, daqueles de e se nos tiram o sono. Por exemplo, e se eu adoecer? E se alguém passar mal? E se acontecer alguma coisa com fulana de tal? O Mestre ensina-nos a viver um dia de cada vez, porque cada dia já traz os seus próprios desafios. Quando tentamos carregar as doenças e os problemas de amanhã no dia de hoje, o nosso sistema cede. Pensa no corpo humano como um templo sagrado, mas um templo que é feito de barro, como diziam os antigos. O barro é frágil, sim, mas é moldável. Quando estamos sob os cuidados de Cristo, permitimos que as suas mãos moldem a nossa resiliência. Proteger-se à saúde é também saber quando parar. É ouvir o corpo quando ele pede repouso. É tratar a nossa própria vida com a mesma compaixão com que tratamos um amigo. Muitas vezes somos nós os juízes mais implacáveis, exigindo do nosso corpo uma perfeição e uma força que ele não pode dar o tempo todo. A proteção começa quando fazemos as pazes com a nossa humanidade. Nessa caminhada de fé, percebemos que a esperança é o melhor combustível para o nosso sistema imunitário. Uma pessoa que mantém a esperança viva, que consegue sorrir apesar das dificuldades, está a enviar sinais de vitalidade para cada célula do nosso ser. Não é uma fórmula mágica, é a natureza da nossa ligação com o nosso Criador. Quando nos sentimos amparados, o estresse diminui, o sangue flui melhor, o sono torna-se restaurador. Por isso, ao pedirmos proteção contra males e enfermidades, estamos, na verdade, a pedir que a nossa alegria não seja roubada, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E se a alegria estiver presente, o corpo terá muito mais recursos para lidar com qualquer contratempo. Olha para os exemplos que temos à nossa volta. Quantas pessoas já passaram por momentos de saúde delicada e hoje estão aqui partilhando histórias de superação? Elas não são diferentes de ti.
Elas apenas encontraram no meio da fragilidade uma força que nem sabiam que tinham. Essa força é a presença do Mestre entre nós. Ele não nos prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. E essa companhia é a melhor proteção que alguém pode desejar. É saber que tropeçamos, mas há uma mão para nos levantar. Se nos sentimos fracos, há um ombro onde encostar a cabeça. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui para te convidar a fazer parte da nossa comunidade de forma mais próxima. Se essas palavras estão a trazer conforto ao teu coração, peço que te inscreva aqui no canal. É uma forma simples de estarmos ligados e de garantir que estas mensagens de esperança continuem a chegar até a ti. E por favor, deixe o teu pedido de oração aqui nos comentários de abaixo. Eu leio cada um deles e respondo com maior carinho, junto com a oração. Afinal de contas, aqui é uma rede e uma corrente de apoio. Ninguém anda sozinho. Escreve teu nome. Quem precisa de um abraço espiritual hoje ou simplesmente deixa um eu estou aqui para sabermos que a nossa família cresce a cada dia. Agora vamos retornarmos à nossa reflexão. Lembra-te que a proteção também se manifesta através das mãos das outras pessoas. A sabedoria dos médicos, o carinho de quem nos prepara um chá, o telefonema de um amigo, tudo isso são formas de cuidado que a vida nos envia. Não ignores os canais humanos através dos quais as proteções chegam. O sagrado, o humano caminham juntos todos os dias de mão dadas. Quando cuidas da tua alimentação, quando fazes uma caminhada, quando descansas o suficiente ou até quando for fazer uma oração. Você está a dizer ao Mestre: eu valorizo o dom da vida que me destes e vou fazer a minha parte para manter esse templo em ordem. Que possamos então seguir para o próximo momento desta oração, de reflexão com o coração mais leve, sabendo que a proteção é um processo contínuo de amor, cuidado e esperança. É muito importante lembrar que, à medida que avançamos nesse nosso momento de união, é importante falarmos sobre a resiliência. Muitas vezes pensamos na proteção como algo que impede a chegada de qualquer vento forte. Mas a verdadeira proteção de Cristo assemelha-se a, muitas vezes, as raízes de uma árvore antiga. O vento sopra, os ramos abanam, algumas folhas podem cair, mas a árvore permanece de pé, porque o que sustenta está escondido, lá no fundo na terra. A nossa oração é o que fortalece essas raízes. Pedir proteção não é exigir que a vida seja um caminho sem obstáculos, mas sim pedir que, perante qualquer desafio de saúde, o nosso espírito não se quebre. É ter aquela certeza mansa de que a nossa essência é guardada por algo maior do que as circunstâncias do momento. Vejamos como o Mestre Jesus agia quando se deparava com o sofrimento humano. Ele nunca usava palavras de condenação. Ele não perguntava por que razão a pessoa estava naquela situação de fragilidade. Ele simplesmente estendia a mão e dizia: levanta-te. Esse convite para nos levantarmos é o que a vida nos faz todos os dias, quando acordamos com o corpo pesado ou com a mente nublada por receios. O Mestre está ao nosso lado, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de incentivo. Ele compreende que o barro do que somos feito cansa, que as nossas articulações podem doer, que o nosso coração pode vacilar. Ele habitou entre nós, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu dor. Por isso, quando oramos por proteção, não falamos com um desconhecido que vive nas nuvens, mas com alguém que sabe exatamente o que significa ser humano. Muitas vezes a nossa maior enfermidade não é física, é o isolamento. O medo de adoecer ou o medo de ver os nossos entes queridos em sofrimento faz com que fechemos as nossas conchas de preocupação. E esse isolamento é como um quarto escuro, onde os nossos medos crescem e tomam formas assustadoras. Mas repara, estamos aqui juntos. Milhares de corações estão a ouvir essas mesmas palavras nesse exato momento. Existe uma proteção invisível que nasce da nossa união. Quando oramos uns pelos outros, criamos uma rede de suporte que ajuda a carregar o fardo. É como
alguém que nos ajuda a carregar uma mala pesada. O peso da mala não mudou, mas o esforço para transportar dividiu por dois. A presença de Cristo manifesta-se precisamente nessa partilha de fardos. No dia a dia, podemos praticar essa proteção espiritual através da gratidão. Pode parecer estranho falar de gratidão quando estamos preocupados com doenças, mas a gratidão é um poderoso bálsamo. Quando agradecemos pelo ar que entra em nossos pulmões, pela visão que nos permite ver o sol, pela audição que nos traz o som dos pássaros ou das músicas, estamos a alinhar o nosso corpo com a frequência da vida. Estamos a dizer ao nosso organismo que há razões para lutar, que há belezas para ser vivida. A proteção ela é reforçada quando celebramos o que temos de bom, em vez de focarmos apenas no que tememos ou que podemos perder. Jesus, antes de alimentar a multidão, deu graças. Ele nos ensinou que o reconhecimento bom e do bem atrai mais bem. Pensa também naquelas pequenas situações que nos mostram que somos cuidados. Já te aconteceu estar muito preocupado com algo e de repente uma pessoa desconhecida sorri para ti na rua? Ou encontras um livro que deixa exatamente a frase que você precisava ouvir? Esses pequenos acasos são, na verdade, os sussurros de proteção divina. São lembretes de que não fostes esquecido. A vida tem uma forma muito própria de nos enviar sinais de que estamos no caminho certo. Proteger-se é também manter-se os olhos e o coração abertos para estes sinais. Às vezes a resposta à nossa oração não vem no grande milagre estrondoso, mas na paz silenciosa que sentimos ao beber um copo de água ou um conforto de um cobertor aquecido em uma noite fria. É preciso ter paciência com o nosso próprio tempo. Vivemos num mundo que existe resultados imediatos. Vivemos num mundo onde as pessoas querem curar coisas instantaneamente, como se fosse um passe de mágica. Mas a natureza não funciona assim. Uma ferida leva tempo a cicatrizar. Um corpo cansado precisa de horas de sono. Uma mente agitada precisa de dias de silêncio. A proteção de que falamos respeita o teu tempo. Ela não te apressa. Ela oferece o colo necessário para que pessoas possam se recuperar dentro do seu ritmo. Jesus nunca teve pressa. Ele caminhava com calma, parava para ouvir quem ninguém queria ouvir e dava a cada momento a importância que ele merecia. Quando aplicamos essa calma à nossa saúde, estamos a permitir que o processo natural da restauração aconteça sem a interferência do estresse ou da ansiedade. Aqui, nessa parte de reflexão, quero convidar-te a visualizar uma luz suave, como o brilho de uma manhã de primavera, a envolver cada órgão do teu corpo, cada osso, cada gota de sangue. Não como ato de magia, mas como um exercício de carinho por ti mesmo. Esse carinho é a fundação de qualquer bem-estar. E que essa luz simbolize a compaixão de Cristo, que não quer que vivas em agonia, mas em esperança. É importante também dizer, muitas vezes, lembre-se dessas palavras. A tua fé te salvou. Essa fé é simplesmente a decisão de continuar a acreditar no amanhã, mesmo quando hoje parece difícil. É a semente de que, mesmo debaixo da terra escura e fria, sabe que o sol vai voltar a brilhar no amanhã. E enquanto esse sol não vem, a semente descansa, segura, protegida pelo abraço da terra. Que tu possas descansar assim hoje, sabendo que és amparado e que você é visto, que a sua vida tem valor e que Deus está cuidando dela e cuidando de tudo. E é claro que é impossível falarmos de proteção sem pensarmos naqueles que amamos. Muitas vezes a nossa maior preocupação com a saúde não é por nós mesmos, mas pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos e companheiros de vida. O medo de que algo lhes aconteça pode ser mais paralisante do que qualquer mal físico. Mas aqui, o Mestre Jesus deixa-nos uma lição de entrega. Lembra-te da história em que o centurião pediu a Jesus que o curasse o seu servo. O centurião não pediu que Jesus fosse até lá. Ele disse apenas: diz uma palavra e o meu servo será curado.
Essa confiança absoluta mostra-nos que cuidado de Cristo não conhece distâncias. Quando oramos pela proteção de nossa família, estamos a estender sobre eles um manto invisível de bondade que os acompanha onde quer que eles estejam. A proteção mútua é uma das expressões mais bonitas da nossa humanidade. Quando cuidamos uns dos outros, estamos a ser mãos de Cristo na terra. Proteção não é apenas um evento sobrenatural. É a mãe que agasalha o filho. É o vizinho que verifica se a pessoa idosa ao lado precisa de algo. É o profissional de saúde que, mesmo exausto, mantém o sorriso e o cuidado. Estes atos humanos são os canais por onde a segurança divina flui. Ao pedirmos proteção contra doenças, estamos também a pedir para sermos instrumentos de saúde para os outros. Que as nossas palavras tragam ânimo e que a nossa presença transmita calma. Muitas vezes, a melhor proteção que podemos oferecer a alguém é um ambiente de paz, pois o medo e o conflito são portas abertas para a fraqueza do corpo. Pensa no dia a dia como uma jornada onde não controlas o clima, mas podes escolher como te vestes. Não controlamos nossos vírus, todas as bactérias ou todos os imprevistos da vida, mas podemos escolher revestir o nosso espírito com a armadura da seriedade e proteção divina. O mestre dizia para não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Esta não é uma mensagem de responsabilidade, mas de foco. Se gastarmos toda a nossa energia hoje a sofrer por uma doença que ainda não existe, ficamos sem defesas para viver o agora. A verdadeira proteção é estares presente no teu corpo, sentires a vida pulsar em ti e agradecer por cada instante. A vida acontece no presente, no agora. O medo acontece lá no futuro que ainda não chegou. Muitas vezes a nossa fragilidade é a nossa maior professora. É na doença ou no receio que percebemos o que realmente importa. Aprendemos a valorizar o abraço que antes era comum, o sabor da comida, o prazer de uma noite bem dormida. A proteção de Cristo, ela não nos poupa de sermos humanos, mas garante que em cada fragilidade descobrimos uma força nova. Lembra-te das palavras de Paulo. Quando sou fraco, então é que eu sou mais forte. Essa força não vem dos nossos músculos, mas da nossa conexão com a fonte da vida, com o Criador. Quando admitimos que não controlamos tudo, permitimos que Deus assuma o comando. E não há lugar mais seguro do que as mãos de quem criou as estrelas e conhece cada fio de cabelo da tua cabeça. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, vemos muita agitação e notícias que nos tentam roubar a esperança. Mas quero que te lembres que a luz brilha nas trevas e as trevas não as derrotam. A tua saúde, a tua proteção e o teu bem-estar são propriedades para o amor de quem te criou. Não temas o que ouves dizer, foca naquilo que sentes no teu coração quando silencia o mundo e ouves a voz mansa de Jesus. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Receber essa paz é um ato de proteção mais eficaz que pode realizar. Uma mente em paz é como um lago límpido que reflete o céu e nada consegue turvar a sua essência por muito tempo. Mas antes, sente como o teu corpo se encontra agora. Note se houve alguma tensão que desapareceu. Se a tua respiração está mais profunda, se esse bem-estar é a prova de que a oração já está a trabalhar em ti. Não precisas de ver um milagre para saber que és amparado. Basta sentires que o teu fardo ficou um pouco mais leve. Que essa proteção te acompanhe o resto da tua vida e dos teus dias, no teu sono, em cada decisão, ao dormires, ao acordares. Tu não estás sozinho e você não é uma folha solta ao vento. Você é a parte do plano de amor de quem te protege, de quem te guia e de quem te sustenta. Ao final dessa reflexão, chegamos agora no momento em que as nossas palavras se tornam só clamor, onde as nossas intenções se fundem numa única vontade de bem e paz. Ao longo dessa reflexão, aprendemos que a proteção não é a ausência de desafios, mas a presença constante de um amparo que nos transcende. Aprendemos que cuidar da mente e do coração é o primeiro passo para honrar o nosso corpo e honrar principalmente quem nos deu a vida.
Agora quero convidar-te a fechar os olhos, se puderes, respirar profundamente, deixando que essa oração envolva todo o seu ser. Então, oremos. Mestre da vida e fonte de toda a compaixão, nós te agradecemos pelo dom de estarmos aqui. Pedimos que a tua luz, que não nos conhece sombras, visite cada lar aqui representado. Que onde houver medo, surja a confiança, onde houver dor, surja o consolo, e onde houver enfermidade, surja a força para enfrentar cada dia com dignidade e esperança. Abençoa todos aqueles que dedicam as suas vidas a cuidar, os médicos, os enfermeiros, os cuidadores, os familiares, para que nunca lhe falte paciência e ternura, e que a nossa saúde seja preservada e que o nosso espírito seja sempre o capitão de nossa alma, guiado pela tua sabedoria mansa e misericórdia. Acreditamos na vida que se renova a cada manhã e na bondade que habita em cada ser humano. Acreditamos que o amor é a maior força de proteção que existe e que, quando nos unimos em um propósito, o mal perde a sua força. Acreditamos na presença, na perseverança e na capacidade de levantar-nos após cada queda e também na beleza de uma vida vivida com propósito e acolhimento. Acreditamos que somos todos parte de uma grande família espiritual, sustentada por uma harmonia que busca sempre equilíbrio e restauração. Que essa nossa fé não seja apenas um conjunto de palavras, mas uma prática diária de cuidado conosco e com o próximo. Nessa corrente de luz, lembramos que a proteção que falamos hoje é um manto que cobre não só o corpo, mas também as nossas casas e os nossos caminhos. Que ao saíres daqui, leve contigo a certeza de que não caminhas no vazio e que a paz, Mestre, seja o nosso escudo contra a ansiedade, que a tua alegria seja o nosso remédio contra a tristeza. Reforçamos também o compromisso de sermos guardiões da nossa própria paz, vigiando os nossos pensamentos e nos alimentando a nossa alma com o que é bom, justo e verdadeiro. A proteção é exercício de amor próprio, de entrega e cuidado divino. Que assim seja. Amém. Queremos abençoar de forma também muito especial cada pessoa que nos acompanhou até aqui e que a força que buscastes aqui hoje se manifeste em pequenas vitórias ao longo do teu dia, da tua semana, do teu mês, enfim, do teu ano. Que as suas noites sejam mais tranquilas e que, caso haja alguma dor, que acalme. Uma notícia, que venha uma notícia positiva e inesperada. Afinal de contas, a vida é feita destes pequenos milagres diários e é neles que a proteção se mostra mais real. Que a tua casa seja refúgio de saúde, que todos nela habitam, sinta esse mesmo amparo e paz que estamos sentindo agora. Antes de nos despedirmos, lembra-te que essa corrente não para por aqui. Vai aparecer agora 2 outras orações que escolhemos com carinho para ti. Elas são a continuação deste nosso encontro e vai ajudar-te a manter o coração focado naquilo que te faz bem. Então aqui abaixo desse vídeo vai ter 2 links com uma oração que vai te ajudar nesse processo contínuo aí de jornada e fé. Quero agradecer profundamente a tua presença e a tua confiança. É uma honra caminhar ao teu lado. Que a luz de Cristo te ilumine, que a mão do Mestre te guie e que o seu amor te proteja hoje, amanhã e todos os dias da tua vida. Fica em paz, cuida-te bem e lembra-te sempre, tu és infinitamente amado e nunca estás sozinho. Até o nosso próximo encontro com saúde, proteção e muita esperança no coração.